Fala galera, tudo bem? Hoje falaremos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas eu também não poderia iniciar a nossa aula de hoje sem antes falar com vocês algo muito legal. Hoje, dia 6 de maio, comemoramos o Dia Nacional da Matemática. E você sabe por que essa data foi escolhida? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Essa data foi escolhida em homenagem ao escritor e educador brasileiro Júlio César de Mello e Souza. Isso mesmo, Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malba Tahan. Júlio César nasceu em 6 de maio de 1895. Por isso, foi instituído o dia 6 de maio para comemorarmos o Dia Nacional da Matemática. Júlio César publicou 120 livros, sendo 51 deles voltados para a matemática. O seu livro mais famoso, O Homem que Calculava, tornou-se um best-seller. E eu quero aproveitar para deixar aqui para vocês essa dica de leitura. Estamos vivendo um tempo de pandemia, não podemos sair das nossas casas para preservarmos a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. Então, nada melhor que aproveitar o nosso tempo com atividades prazerosas. E uma delas é a leitura, não é mesmo? Que tal, então, você ler esse livro tão legal de Malba Tahan? Se você não tem um livro físico em casa, não se preocupa. Você pode ir até a internet e baixá-lo e ler aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você achar melhor. E você encontra a versão gratuita para baixá-lo em seu computador ou celular, enfim, onde você achar melhor. Então é isso, galera. Deixo aí a minha dica. Divirtam-se e quem sabe até você não se apaixona pelas obras de Malba Tahan, assim como eu, e não resolve aí a conhecer outras obras legais que ele também tem. Tudo bem? Agora, sem mais delonga, vamos partir para a nossa aula. Vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Eu não posso falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais com você sem antes falarmos sobre grandeza. Você sabe o que é uma grandeza? Muito bem, isso mesmo, grandeza. Grandeza é tudo aquilo que nós conseguimos medir. Por exemplo, idade, altura, massa, velocidade, preço, enfim, tudo o que podemos medir. Grandezas diretamente proporcionais. Observe na tabela abaixo o valor cobrado por morangos. Caixas e preços em reais estão dispostos aí na nossa tabelinha. Uma caixa R$4, duas caixas R$8, 3 caixas R$12. Tá, professor, e daí? Como é que eu sei que isto é ou não uma grandeza diretamente proporcional? Simples, galera. Nós vamos utilizar aqui de algo que você já conhece. Vamos utilizar aqui da razão. Lembra dela? Não. Razão é a comparação entre grandezas. E nós podemos representar uma razão utilizando uma fração. Bom, então, como é que nós vamos fazer para verificar se essas grandezas são ou não diretamente proporcionais? Eu vou vir aqui, e vou fazer uma coluninha com caixas
e uma coluninha com preço. Tudo bem? Aqui na minha coluninha de caixas, eu vou comparar a razão entre elas. Temos na primeira linha uma caixa para duas caixas da segunda linha. Então, temos aqui a razão 1 para 2. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa aqui na coluninha do preço. Na primeira linha, o preço era 4 e na segunda linha, o preço é 8. Temos aqui a razão de 4 para 8. Opa, 4/8. É possível simplificarmos essa fração. Para isso, vamos dividir o numerador e o denominador pelo seu divisor comum, que no caso aqui é o 4. Tudo bem? 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Olha o que aconteceu, galerinha. A fração, ou seja, a razão de caixas é meio. E a razão entre os preços também meio. Portanto, elas são iguais. Vamos comparar mais uma para verificar se isso é verdade? 1 na primeira linha com 3 da terceira linha. Formamos aqui 1/3. Agora, vamos comparar de cá o preço da primeira linha com o preço da terceira linha. Também podemos simplificar essa fração por 4 e obteremos aqui 1/3. Ou seja, essa fração é igual a essa. Quando isso acontece, quando as razões são iguais, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos deixar isso um pouquinho mais claro? Olha, vamos aqui na tabelinha. Olha o que acontece aqui na quantidade de caixas. Eu tinha uma caixa e passei a ter duas caixas. Ou seja, a quantidade de caixas que possuo aumentou. Aumentou quanto? Dobrou, não é verdade? Porque 2 vezes 1 corresponde a 2. Então, eu multipliquei a quantidade de caixas que eu tinha por 2. E o que aconteceu aqui do ladinho do preço? Também, ó, passou de 4 para 8, ou seja, aumentou. Aumentou quantas vezes? Também 2 vezes, porque 2 vezes 4 é 8. Ou seja, quando a quantidade de caixas dobrou, o preço também dobrou. Se nós viermos aqui, ó, e compararmos de 1 para 3, a quantidade também aumentou. Dessa vez, multiplicamos por 3, né? Porque 3 vezes 1 resulta em 3. Vamos fazer o mesmo com o preço. Vamos comparar do primeiro para o terceiro. Também houve um aumento de quanto? De 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Ou seja, quando a quantidade de caixas dobrou, o preço também dobrou. Quando triplicou, o preço também triplicou. Quando isso acontece? Quando as grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, nós dizemos que elas são grandezas proporcionais. Isto é, se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. E assim sucessivamente. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para você o que são grandezas diretamente proporcionais. Vamos falar agora sobre grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. A tabela abaixo relaciona a velocidade e o tempo gasto para fazer determinado percurso. Observe. Olha lá, pessoal. Nós temos agora duas novas grandezas, né? Velocidade e tempo. A velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos.
Como fazemos para verificar se essas grandezas são ou não inversamente proporcionais? Vamos utilizar o mesmo critério que utilizamos para verificar se elas são ou não diretamente proporcionais. Ou seja, vamos comparar as suas razões. Então, vamos lá? Aqui, ó, em velocidade, na primeira linha era 60, passando para 120 na segunda linha. Então, eu tenho aqui a razão de 60 para 120. 60 e 120 tem como maior divisor comum o 60. Então, eu posso dividir os dois números aqui por 60. 60 dividido por 60, 1. 120 dividido por 60, 2. Prestem atenção, pessoal. O que importa é você simplificar a fração, deixando ela na forma irredutível, ou seja, quando não tem mais divisor comum e a gente não consegue mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por quê? Quanto menor aqui a fração, mais fácil de você enxergar o que está acontecendo. Ah, professora, mas eu preciso dividir diretamente por 60? Não, existem outros divisores comuns de 60 e 120. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 10, enfim, temos aqui vários divisores comuns de 60 a 120. E se você quiser ir dividindo uma por uma, sem menor problema. O que acontece é que você vai levar um pouco mais de tempo para fazer isso, ok? Eu optei por já pegar o maior divisor comum que eles têm, porque assim eu faço uma única divisão e já chego na sua forma irredutível. Bom, fizemos isso com a velocidade, agora faremos a mesma coisa com o tempo. O tempo era de 120 e passou para 60. 120 e 60, vimos que o maior divisor comum entre eles é 60. 120 dividido por 60, 2. E 60 dividido por 60, 1. 2 sobre 1, que é o mesmo que 2 inteiros. Olha aqui que curioso. Na velocidade, obtemos a razão meio. No tempo, obtemos a razão 2 sobre 1. Percebem que meio é o inverso de 2 sobre 1? Olha lá, vamos comparar também a primeira linha aqui na velocidade para a terceira linha 240. 60 e 240 também podemos simplificar por 60. 60 dividido por 60, 1. 240 dividido por 60, 4. Temos aqui a razão de 1 para 4. E o tempo, o que aconteceu com ele? Era 120 e passou a ser 30. Então, nós temos aqui a fração 120 para 30. 120 e 30 tem 30 como seu maior divisor comum. 120 dividido por 30, 4. E 30 dividido por 30, 1. Ou seja, temos aqui a razão de 4 para 1. 4 para 1 é o inverso de 1 para 4. Então, podemos dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos tornar isso de forma mais clara para você? Olha lá, ó. Se eu vier aqui na primeira velocidade, que era 60, e comparar com a segunda velocidade, que passou a ser 120, nós vamos verificar que a velocidade aumentou. Aumentou quantas vezes? 2 vezes, né?
porque 2 vezes 60, 120. Ou seja, a velocidade dobrou. Quando a velocidade dobra, o que acontece com o tempo? Ora, ele era 120 e passou a ser 60, ou seja, o tempo diminuiu. Se ele diminuiu, é porque eu fiz aqui uma divisão. Divisão inverso da multiplicação. Dividir por quanto? Por 2. 120 dividido por 2, 60. Ou seja, quando a velocidade dobra, o tempo reduz pela metade. Se a velocidade quadriplicar, né, passar de 60 para 240, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai se reduzir a 1/4 parte. Tudo bem? Ou seja, as grandezas são consideradas inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Isto é, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra cai pela terça parte e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender o que foi colocado na videoaula de hoje. Por hoje é só na nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha compreendido e que as explicações que foram dadas aqui possam auxiliá-lo a resolver os exercícios que você tem aí pela frente. Faça um bom proveito da aula. Por favor, compartilhem o vídeo com seus amigos para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Dê lá o seu joinha no nosso canal, né? Assim o canal ganha força e o vídeo terá acesso de muito mais outras pessoas. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.